quer mudar pra você se ver melhor. Aqui na TV Assembleia. Olá, boa noite. Está no ar o Questão de Ordem. Quero cumprimentar você que nos acompanha pela TV e nos ouve pela FM Assembleia 96,7. Estamos aí já fechando o nosso ano 2021, um ano importante para o Questão de Ordem. Completamos 3.000 entrevistas, 3.000 programas realizados e 15 anos no ar desde 2006. O programa entrou no ar junto com a TV Assembleia. A TV Assembleia entrou no ar, transmitindo as sessões, e o primeiro programa da grade de programação local aqui da TV Assembleia foi exatamente o Questão de Ordem. Completamos agora 15 anos, não é, de uma trajetória plural, com assuntos variados, temas variados e a pluralidade dos debates na área da política, da economia. O Questão de Ordem, que é o seu programa de entrevista de terça a sexta aqui na TV e na FM Assembleia. E dentro desse contexto ainda de comemorações dos 15 anos do Questão de Ordem, eu estou recebendo hoje o conselheiro, ele é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, ele é vice-presidente do TCE aqui do Ceará, já foi presidente, e também é vice-presidente do Instituto Rui Barbosa. Eu vou até conversar um pouco sobre o Instituto Rui Barbosa, que é uma organização sem fins lucrativos, associação civil, criada pelos tribunais de contas de todo o país. Eu recebo aqui no programa o doutor Edilberto Pontes, ele está aqui comigo, é com ele, o Questão de Ordem, porque ele está lançando um livro, acabou de lançar, pela editora Fórum, Federalismo, Democracia em Tempos Difíceis. O livro do doutor Edilberto é extremamente atual, eu estava até já folheando o livro, e traz temas atualíssimos, como o inquérito do Supremo, as fake news, né, um problema não só brasileiro, mas marcadamente brasileiro. E a gente vai falar sobre essa obra que já está lançada. O doutor Edilberto tem graduação em Economia, pela UFC, e também em Direito, pela Unifor. Ele é pós-doutor em Democracia e Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. É doutor em Economia pela UNB, Universidade de Brasília. E mestre também em Economia, aqui pela nossa UFC, pelo CAEM. É especialista em Políticas Públicas pela George Washington University, lá dos Estados Unidos. Foi presidente do Tribunal de Contas do Estado e atualmente é o vice-presidente do TCE, está lançando uma obra importante. A partir de agora, comigo, doutor Edilberto, seja bem-vindo. Tudo bem? Boa noite. Tudo bom? Boa noite, Renato. Um prazer conversar com você. Já vim aqui algumas vezes, é sempre um prazer renovado. Parabéns pelos 15 anos. Muito obrigado. Programa 3.000, que bom, programa com muito sucesso, com muita repercussão. Parabéns mesmo. E o programa 3.000 vai me ajudar nessa conversa com o senhor, porque eu conversei com o ex-presidente Temer e a gente falou exatamente sobre as crises do presidencialismo, as ameaças à democracia brasileira, e o livro do senhor vem ao encontro de tudo isso, não é? Muito atual. Eu felicito o senhor pela ideia de escrever esse livro. Mas antes, o que é o Instituto Rui Barbosa, doutor Edilberto? Pois é, o Instituto Rui Barbosa, eu fui eleito presidente dele agora, eu vou assumir... Ah, você foi eleito presidente, né? Eu vou assumir a presidência em fevereiro de 2022, do biênio 2022-2023. Ótimo. É um instituto que ele é um instituto que reúne todos os tribunais de contas, inclusive o TCU, incluindo o TCU, né? E o objetivo dele principal é disseminar boas práticas, fazer publicações, é o braço acadêmico. Eventos, o braço acadêmico, o braço técnico dos tribunais de contas. Legal. Por exemplo, agora está uma grande discussão sobre a nova lei de licitações e contratos. Quais são os desafios, como é que os tribunais têm que interpretar. Então, ele organiza publicações sobre isso, organiza eventos, reúne grandes especialistas dos tribunais de contas, mas de outras instituições também, com o intuito de debater o tema e disseminar, né, essas informações entre os tribunais de contas. Mas vários outros pilares, por exemplo, uma das mais importantes são as normas brasileiras de auditoria do setor público. Aquela história de que as normas de auditoria, elas têm que seguir padrões internacionais. Os tribunais não podem cada um fazer uma auditoria de um jeito, né? Aqueles padrões têm que ser internacionalmente aceitos. Então, tem uma grande instituição que congrega os tribunais de contas, as entidades de fiscalização no mundo, que é a Intorsai, ela é uma entidade internacional. E o Instituto Rui Barbosa procura beber da fonte da Intorsai, as informações que a Intorsai, o debate internacional tem sobre isso, sobre norma de auditoria, e disseminar isso para o Brasil, para os tribunais de contas brasileiros, para cada um fazer do seu jeito, né? Para ter uniformizado, né? Uniformizar, para cada um ter um padrão, os padrões serem aceitos, terem alta respeitabilidade.
não é? Ficar muito claro que tem alto padrão de integridade, que não se persegue ninguém, não se protege ninguém, os padrões são aceitos, são auditáveis também, os próprios padrões. Então, essas normas brasileiras de auditoria do setor público é uma das coisas que o Instituto Rui Barbosa faz. Outro também, uma contribuição acho que muito importante, Renato, é o Índice de Efetividade da Gestão Municipal, IEGM, em que se mencionam de 7 dimensões, em que desde, por exemplo, questão ambiental até questão fiscal, sustentabilidade fiscal, questões de planejamento, de orçamento, são 7 dimensões. E todos os tribunais de contas fazem questionários com os municípios, depois isso é consolidado pelo Instituto Rui Barbosa, uma metodologia única, né, desenvolvida até pelo TCE de São Paulo, mas o Instituto Rui Barbosa adaptou isso para o Brasil todo e divulga isso. Então, é uma contribuição realmente muito importante. Aqui mesmo no Ceará, eu lembro que a gente fez em 2019 um grande evento aqui na Assembleia, no auditório da Assembleia, que é grande. Trouxemos os prefeitos de todo o estado. Eu acompanhei, inclusive. Acompanhou, né? Mostramos os resultados de cada município, quem saiu melhor em educação, quem saiu melhor em fiscal, quem saiu melhor em saúde, e abriu espaço para os prefeitos mostrarem suas experiências, para haver troca de experiência. Então, o Instituto Rui Barbosa é que lidera isso nacionalmente, né? E a sede fica agora aqui com a sua presidência? Isso, a sede é em Brasília, e a subsede onde está o presidente. O atual presidente está no Paraná, no Tribunal de Contas do Paraná. Certo. Agora, quando vem para cá, para o Ceará, a subsede será no Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Mas a sede fica em Brasília. O senhor assume em fevereiro, isso? Em fevereiro, isso. Muito bem. Então, desejo o seu voto de sucesso e pela sua capacidade, criatividade, né? Eu não tenho dúvida que o senhor vai dar uma transformada muito boa no Instituto. Muito obrigado. Doutor Adilberto, o senhor está lançando esse livro aqui, que a gente vai falar sobre ele, mas também houve o lançamento da obra Os Tribunais de Contas, a Pandemia e o Futuro do Controle. Aí me remete a uma pergunta. O que a pandemia ensinou, por exemplo, ao setor de controle de contas? Porque ela foi um aprendizado geral, né? Até mesmo aqui a gente teve que utilizar a ferramenta à distância, que incorporamos ao programa naturalmente. É algo que não vai mais deixar de acontecer. Eu vou sempre estar vez por outra, entrevistando alguém que está lá em São Paulo ou está nos Estados Unidos. Uma coisa espetacular. Ampliou muitas possibilidades. Ampliou as possibilidades de entrevista para um programa como o meu, por exemplo. E no controle externo? Foi interessantíssimo isso, porque de fato, de início, quer dizer, aquela coisa abrupta, né? Sem planejamento nenhum, de uma hora para outra aconteceu e a vida se impõe. Então, os tribunais de contas, a primeira coisa, a gente não pode atrapalhar. O controle não pode ser, não tem aquela visão formal, achar que as coisas continuam exatamente como estão. A gente não pode atrapalhar. Ou seja, a UTI tem que chegar, né? O medicamento tem que chegar, tem que ser feito tudo imediatamente e muitas vezes formalidades em tempos normais seriam razoáveis. Exigir, naquele momento, não poderia ser exigido. O controle tinha que ter esse entendimento, essa percepção disso. Não atrapalhar de início. Mas segundo não atrapalhar também não significa dizer que liberou geral. Isso, né? Exatamente esse é o segundo. O segundo pilar era exatamente isso. Olha, não atrapalhar, mas quer dizer abrir mão do seu dever constitucional. Para que ele foi criado? O controle foi criado para quê? O Tribunal de Contas foi criado para quê? Para impedir a desadministração, para impedir a corrupção, para impedir, né, que irregularidade de toda ordem acontecesse. Então, a gente tem que atuar, né? Então, acho que uma das primeiras exigências que o tribunal, logo no início, entendeu foi o seguinte: olha, ok, algumas formalidades foram liberadas, inclusive pelo Congresso Nacional, que legislou rapidamente, né, permitiu, por exemplo, dispensas, licitações em certos casos. A gente disse assim: olha, a contrapartida para uma maior flexibilização em certas áreas, necessária agora, é a transparência radical. Então, o tribunal passou, por exemplo, fez um grande portal exigindo, olha, tudo que foi referente à pandemia, que foi adquirido, precisa ficar num grande portal para saber quem comprou, por quanto comprou, né, qual foi o procedimento, se chegou realmente. Então, isso é exatamente, não abrir mão do seu papel, né? E, de outro lado, fazer também fiscalizações, como a gente fez aqui em plena pandemia. Começou a se falar algumas denúncias sobre, por exemplo, o hospital de campanha, que foi no PV. Equipes do tribunal foram ao hospital de campanha, verificaram documentos, enfim, fizeram uma série de atitudes lá. Então não parou, nesse sentido não parou. As pessoas realmente tiveram que se adaptar, passou a ser o trabalho remoto, né? Não era mais aquelas auditorias presenciais, só em exceção, como o caso que eu acabei de falar. Mas hoje se usa muito as auditorias por meio de sistemas de informação, isso passou a ser feito de forma muito forte. É interessante, Renato, se você olhar o número de julgamento de contas em 2020 e 2021, não diminuiu o número de julgamento de contas pelo Tribunal de Contas do Ceará. Ao contrário, como a gente criou o plenário virtual ainda em 2019, depois a gente aperfeiçoou, se julgou mais contas, por incrível que pareça, se julgou mais contas em 2020 e em 2021
do que em 2019. A sua gestão, de certa forma, preparou o tribunal. Exato, né? Quer dizer, mesmo involuntariamente, sem imaginar uma pandemia que viria, mas o senhor preparou o terreno. Eu me lembro que eu recebi o senhor aqui como presidente e avanços foram... O plenário virtual mesmo foi... Aí veio a pandemia e... Parecia uma coincidência, Parecia uma coincidência. Parece que a gente estava... Mas o plenário virtual a gente fez em 2019. O próprio teletrabalho também. A gente fez... já havia no Tribunal de Contas o home office para 80 servidores. Já havia a possibilidade, 80 pessoas aderiram. Quando veio a pandemia, acabou sendo 100%. Mas o fato é que a tecnologia, os procedimentos, a forma de fazer já estavam lá postos, já estavam em operação. Foi apenas uma questão de escala, de estender, né? Isso. Então, eu acho que a grande coisa foi essa. Esse livro que você falou foi um livro interessante, a pandemia... Da coleção IRB Fórum, isso, que o senhor... Que eu organizei. Eu organizei, e foi muito interessante por isso, porque foi uma oportunidade de reflexão sobre as práticas. Por exemplo, o ministro do TCU, o ministro Benjamin Zimler, mostrou o que o TCU fez, como é que o TCU se adaptou. Vários outros presidentes de tribunais mostraram exatamente como foi sua experiência, que desafios ele enfrentou, como é que ele conseguiu vencer aquilo, como continuar atuando, né, cumprindo seu papel constitucional que a sociedade espera, mas sem atrapalhar. Então, tem muita reflexão sobre isso. Mas a gente não só parou nisso. Olha, gente, a gente disse assim, olha, isso é importante, como a gente se teve na pandemia. Mas, para não ficar um livro só datado, a gente vai refletir também sobre o futuro do controle. O que é que o controle precisa caminhar? A partir dessas experiências, que foram experiências importantíssimas, para onde é que a gente tem que caminhar? Aí a gente tem várias reflexões sobre isso. Olha, uma coisa que se sabe é que, já era mais ou menos previsto, mas ficou muito evidente agora, que a capacidade de adaptação de uma instituição qualquer, e o controle especificamente, tem que ser muito grande. A capacidade de se adaptar ao momento. Não pode ser aquela instituição reativa, aquela instituição que, eu agi assim no passado, vou agir assim agora e depois no futuro. Não, ela tem que reagir rapidamente à necessidade do momento, à necessidade da sociedade, né? O que é que precisa agora? Antes precisavam de determinado tipo de auditoria, agora precisa de outra, porque mudou a vida, mudou o mundo. Então, os nossos planos de fiscalização estavam numa direção. Tinham que mudar. Olha, gente, a prioridade agora é saúde, a prioridade é fiscalizar a saúde, o que é que está sendo feito aqui. Isso, se era 10%, agora passou a ser 80% da nossa preocupação. Então, capacidade de adaptação fundamental. Mas outra coisa que a gente concluiu é que padrão de integridade pública tem que ser altíssimo. Aquela história da liderança pelo exemplo. Não adianta o Tribunal de Contas ditar regra, solicitação tem que ser assim, tem que ser assado, a sua execução orçamentária tem que ser perfeita. Se a própria execução orçamentária do tribunal não é perfeita, as próprias licitações, compras do tribunal não são perfeitas, se os processos de julgamento do tribunal não são previsíveis, se não seguem a sua jurisprudência, a jurisprudência não é clara. Então, quer dizer, o padrão de integridade, tanto na atuação, na atividade meio, nas suas aquisições, suas licitações, na sua execução orçamentária, quanto na atividade fim, tem que ser modelo, né, para todos. A integridade pública é uma exigência muito elevada hoje. Acho que esse também é um aprendizado. O futuro do controle tem que ir por aí. Para exigir, isso. Tem que... É liderança pelo exemplo, né? Um termo que se usa muito hoje, mas é um termo antigo, né? Isso já está na Bíblia. Aquela história de que a palavra convence, mas o exemplo arrasta, né? Então, liderança pelo exemplo, fundamental. Outra área também que a gente aprendeu muito, olha, o Tribunal de Contas, aquela história já se fala há algum tempo, mas hoje está muito claro isso, a história de avaliação de políticas públicas. Esse ano o Brasil aprovou a emenda à Constituição, a emenda 109, que exige, agora não é mais do bolvedril, da escolha do dirigente, não. Agora ele é obrigado a fazer a avaliação de políticas públicas, de forma sistemática, conjuntamente ou individualmente, ele é obrigado a isso. Quer dizer, a avaliação de políticas públicas entrou como elemento central. Exatamente por isso, olha, os recursos são escassos, eu preciso potencializar os recursos que são poucos, né? Então, muitas vezes estou gastando, por que eu estou gastando? É um mero incrementalismo, estou repetindo o orçamento do ano anterior, sem avaliar se o custo-benefício é favorável. Quais são as prioridades? Quais são as prioridades, né? E se daquele mesmo programa, eu posso ter um resultado muito melhor, usando o mesmo recurso, com uma política diferente. Então, avaliar a política pública é fundamental. Então, os tribunais de contas também têm que entrar muito fortemente nisso. Inclusive, aquela Intossai que eu falei antes, é uma entidade que estimula muito isso. Esse livro também se fala muito sobre isso. Olha, a avaliação de políticas públicas é, sim, dever dos tribunais de contas. Avaliar a conformidade com a lei é fundamental, importantíssimo. Combater a corrupção é importantíssimo, mas não é mais suficiente. É importante também olhar a parte finalística. Ou seja, a escola está ensinando direito. Ontem mesmo tivemos lá em Sobral, porque a Sobral, como todos sabemos, virou um modelo para o mundo, né? Não é só para o Brasil, não. Fiquei impressionado lá, a Fundação Lehman está fazendo um centro lá permanente em Sobral. Tem poucos lugares do mundo, está em Stanford, em Harvard, em Oxford, e agora eles estão agora em Sobral com um centro permanente. Acho que é o primeiro do Brasil, um centro permanente, porque eles ficaram impressionados com a experiência de Sobral. E veio um conselheiro de fora,
vai ser o presidente do Comitê de Educação do IRB, conhecer essa experiência. Então, os tribunais de contas podem ajudar como, né, disseminar isso como essa política pública, ou seja, não adianta gastar em educação, tem que ver se o aluno está aprendendo, não é? Não adianta gastar em saúde, tem que saber se o hospital está curando pacientes. As estradas têm que ser boas, não é? Então, quer dizer, avaliar a política pública é isso, não é? Então, veja a mudança de enfoque aqui. Olhar a conformidade com a lei, ok, beleza. Olhar se não está tendo corrupção, ok, importantíssimo. Agora, só isso não basta. A escola está ensinando, o Tribunal de Contas pode avaliar isso. A escola está ensinando, o aluno está saindo alfabetizado, aprendendo matemática, aprendendo português. Pode estar sendo jogado no lixo. Isso Então, a parte finalística, exatamente. O hospital está curando. Então, isso também hoje é a preocupação dos tribunais de contas. É uma orientação internacional. E o Instituto Rui Barbosa e o Tribunal de Contas do Ceará está muito preocupado com isso também. Doutor Edilberto Pontes aqui comigo, que vai assumir a presidência do Instituto Rui Barbosa em fevereiro do ano que vem, e é o vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado, ele falando aí sobre esse livro que foi lançado pela coleção IRB Fórum lá do Tribunal, Os Tribunais, a Pandemia e o Futuro do Controle. Tem outra obra importante, Tribunal de Contas no século XXI. Bom, doutor Edilberto, está lançando, já lançou, este livro aqui que eu achei muito interessante, Federalismo e Democracia em Tempos Difíceis, e ele está bem atual. E eu fiz uma entrevista aqui, doutor Edilberto, com o ex-presidente Temer, que sentou lá na cadeira elétrica, né, porque ali é uma cadeira elétrica, né? Presidente da República do Brasil, um negócio complicado, porque o cara se elege, quando chega lá, meu amigo, bode confusão para governar esse país, não é fácil, né? Seja lá quem for. Isso. E o Temer contou essa experiência. E ele disse uma coisa muito interessante, ele disse que há muito tempo defende a tese do semipresidencialismo. Eu digo, o que é isso, presidente? Aí ele explicou. E ele me ganhou por uma ideia que ele disse, olha, se o Brasil caminhar para o semipresidencialismo, nós temos quantos partidos no Brasil? 39, 40 partidos? Então, vamos ter 2 blocos partidários, o bloco do governo e o bloco da oposição. É muito melhor você trabalhar politicamente com 2 blocos do que com 30 e tantos partidos, com 30 e tantas cabeças, com pedidos múltiplos. Então, realmente, o federalismo brasileiro, que não foi muito bem construído, eu acho que o senhor deve analisar isso aqui, porque o senhor cita aqui o Tocqueville, né, que ficou maravilhado com a experiência lá dos Estados Unidos, em construção, e ele disse isso, o presidente Salvador precisa começar com o cumprimento da Constituição Federal, que, infelizmente, o caminho é cumprir a lei, mas no Brasil, até cumprir a lei é complicado, doutor. Pois é, de fato, esse é um super tema. Né? Super tema. E o seu livro está maravilhoso. Você escreveu esse livro o quê? Nos últimos 2 anos? Foi mais ou menos isso. Eu, na verdade, tinha feito um pós-doutorado em Coimbra, que era sobre esse tema. Certo. E aí chegou a pandemia, né, ficou todo mundo em casa. Pronto. E aí eu resolvi aprofundar o tema, discutir fazer algumas extensões, discutir o tema de hoje, né, que se está debatendo muito fake news, essas discussões todas estão acontecendo no Congresso. O senhor citou aqui CPI, fake news. Exatamente. O debate também internacional sobre isso. Isso. Então, eu aproveitei a pandemia também para estender e escrever o livro, né? Bom, o senhor cita aqui na abertura do livro, o senhor cita o Alex de Tocqueville, o senhor cita o doutor Ulisses, não é? Que na fala do doutor Ulisses, né, ele consolida bem um dos problemas brasileiros, que é o centralismo, né? O Brasil é uma unidade na desigualdade, né, como disse o doutor Ulisses. Hamilton Pérez. O nosso federalismo tem jeito, doutor? É interessante isso, porque uma das conclusões do livro é que, Renato, o federalismo ele não tem um modelo único de federalismo. Você tem algumas condições assim básicas. Por exemplo, não tem hierarquia entre unidades federadas. Por isso se fala que federalismo é também uma técnica de contenção de poder. Por isso a ligação de democracia e federalismo. O que tem a ver democracia e federalismo? Porque o federalismo, desde a época dos americanos lá, eles que inventaram a forma que a gente conhece hoje, porque tem gente que diz assim, o federalismo surgiu lá nos gregos, né? Mas, na verdade, como a gente conhece hoje, é lá da experiência do final do século XVIII nos Estados Unidos. Então, o ponto ali deles é que também o federalismo tinha 2 objetivos. Era uma técnica de administração, um bom governo, porque você separa, olha aqui, então nos estados, nas localidades, você consegue administrar melhor, porque está mais perto dos problemas, mas era também, fundamentalmente, na cabeça deles, uma técnica de contenção de poder, aquela história do Montesquieu, poder contendo poder, não é? O governador é tão eleito, a fonte do poder do governador é a mesma do presidente da República.
é o povo, né? Foi eleito, assim como o presidente da República foi eleito. Então não tem subordinação entre eles, não tem hierarquia. O governador não é hierarquicamente subordinado ao presidente da República. Então é uma técnica de contenção de poder. Por isso daí a ligação com a democracia, no sentido de que quem ganha a eleição no federalismo para presidente da República, ele não ganhou a eleição no poder total, é apenas o poder federal, o poder nacional, mas não é o poder total. Ele tem prerrogativas, mas ele não é o dono, né, da política. Não, mas não só isso, porque eu digo aqui no sentido que a esfera de atribuição dele, de poder dele, é limitada. Então, por exemplo, se no Ceará a gente tem outra escolha, outro caminho, aliás, um exemplo prático é aqui, né? Lá ganhou alguém da direita. Aqui é um governador de esquerda. Exatamente, o governador é de esquerda. Não é? Então, e aqui você tem uma série de opções, de escolhas que são feitas localmente, no Estado, né? E até no município também, assim também como o município pode escolher diferente do que escolher o Estado. Então, nesse sentido, você consegue deixar, quer dizer, quem ganha a eleição não ganha o todo. Então, a democracia ela consegue florescer de forma muito mais forte, porque, olha, a nossa escolha, ok, o presidente da República tem suas atribuições, todos têm que seguir, as atribuições estão, a competência dele, mas aqui a gente fez algumas escolhas diferentes, e há espaços, esse é o ponto, há espaços para tomar escolhas aqui. A Constituição deixou alguns espaços de competências próprias do Estado, competências próprias do município. E a ligação com a democracia é muito importante. A gente vê, por exemplo, nas ditaduras. A primeira coisa que a gente vê na ditadura, uma das primeiras providências da ditadura, além de fechar Congresso e tudo mais, é fazer intervenção nos estados. A ditadura de Vargas no Brasil, uma das primeiras coisas que ele fez foi intervenção, colocar nomeou interventores nos estados. Veja como ele não gosta de federalismo, né? Continua formalmente federalista, mas nomeia alguém dele. A ditadura militar também de 64, mesma coisa. Acabou com as eleições diretas. As eleições eram das assembleias, né? Isso, mas também nomeou interventores durante certo período. Momento, afastou, né? Governadores eleitos, Miguel Arraes e outros foram afastados e nomeou interventores. Hitler fez a mesma coisa. Na Alemanha, fez a mesma coisa. Em vários lugares do mundo, uma das primeiras coisas que se faz é nomear interventores. Então, intervir nas assembleias. Tem um livro que é fantástico, eu até recomendo as pessoas a lerem, é o livro da Madeleine Albright, que foi secretária de Estado dos Estados Unidos. Se chama Fascismo, um Alerta. E ela chama muita atenção para isso. Olha, a primeira coisa que Hitler fez, uma das primeiras coisas, foi intervir nas assembleias legislativas, não estamos aqui numa Assembleia Legislativa, na Casa da Democracia, né, no nível estadual, intervir nas assembleias legislativas, intervir nos estados, nomear interventores. É exatamente isso, olha. Veja que aqui também as tensões que tem toda hora, né? O presidente da República incomodado, criticando governadores, e essa tensão que é natural e é bom até que haja, porque é exatamente por isso, porque a fonte do poder do governador é a mesma fonte de poder do presidente da República, vem direto do povo. Né, e do prefeito também, vem direto do povo, né? Ele não é subordinado, ele não é obrigado a seguir as diretrizes do governo federal, só em certas áreas que são nacionalizadas, mas muitas não, muitas são escolhas dele. Então, o federalismo, ele tem muita relação intrínseca, assim, uma relação muito forte com o fortalecimento da democracia, né? A vontade de... Doutor Gilberto Pontes aqui comigo. Doutor Gilberto, durante a pandemia, muita gente, eu li, tive artigo de jurista, o Supremo, ele fez intervenção no processo. Quem ia gerir a pandemia, né? O Supremo determinou que a gestão era dos governadores. O presidente da República tinha a importância, as vacinas, o Ministério da Saúde coordena, distribui, mas a operacionalização dos governos e dos municípios. Precisava essa intervenção, a nossa Constituição não é tão clara, não. Pois é, mas o Brasil da Constituição, esse é o ponto, né? Esse é o ponto. Porque quando alguém acha que a Constituição disse isso, quem é que vai decidir o que a Constituição disse? É o Supremo. É o Supremo. Esse é um ponto interessantíssimo, Renato, porque eu abordo muito isso no livro, porque o Supremo ele tem a tradição no Brasil de ser muito centralizador. O Brasil já é naturalmente centralizador pela nossa origem, federalismo e tudo mais. Isso. E o Supremo tende a centralizar mais ainda. A jurisprudência dele é muito centralizadora. Por exemplo, chamando um princípio da simetria, ele aplica muito, dizendo toda vez que um Estado tenta fazer alguma inovação institucional, e o Supremo, a tendência dele é dizer, olha, não pode, tem que seguir o modelo federal exatamente. Então, eu analiso muito isso. Mas nesse caso, interessante isso, neste caso específico da pandemia, o Supremo foi muito descentralizador. Ele teve muita energia para dizer, olha, a competência na Constituição Federal é dos Estados nessas matérias. Essa competência não é federal. É porque é um assunto tipicamente estadual. O governador é que está vendo
as necessidades daquele Estado, está vendo que a pandemia ali está crescendo muito, ele sabe que medidas que precisam ser feitas. Aí por isso é que ele autorizou, por exemplo, a fazer lockdown, a fazer uma série de medidas que o governo federal, por exemplo, era contrário. Ele disse, olha, ele está vendo problema lá. Então, sim, ele pode sim ter essa competência para decidir. E houve nesse debate público, né, aquela história de que a democracia é ruidosa, faz muito barulho, muita afirmação até do presidente da República dizendo assim, olha, o Supremo não deixou fazer nada. Quem lê a decisão do Supremo, eu li ela com muito cuidado, não foi isso. Até o ministro Marco Aurélio relatou. Ele disse assim, olha, a competência, ele não disse que o governo federal não tinha competência, mas ele disse que sim, os estados e os municípios, dependendo do caso, tinham a competência primeira era deles. O governo federal poderia, claro que poderia apoiar, poderia enviar recursos, e, na verdade era dever dele também. Mas ali o Estado poderia decidir que medidas poderiam ser tomadas, mas não proibiu o governo federal de tomar medidas de apoiar os estados e os municípios na pandemia. E é interessante isso, porque quando a gente vê de fato, olha os fatos, de fato o governo federal apoiou muito. Não é? Quando houve a queda do FPE e o FPM em 2020, eles foram socorridos pelo governo federal, a Lei Complementar 173, né? O próprio auxílio emergencial. O auxílio emergencial, que foi direto. Esse não vai para o Estado municipal, vai direto para as pessoas. Mas né? se não fosse essas economias. Isso, mas vai transferência direta. Eu digo, mas assim, diretamente para o Estado, para o cofre estadual e o cofre municipal, foi recurso do governo federal para compensar a queda da arrecadação do ICMS, de ISS, e principalmente queda do FPE, o Fundo de Participação dos Estados, e o Fundo de Participação dos Municípios. Porque é interessante, quem que viu o discurso do governo federal parecia que ele estava alheio. Mas, na verdade, se agiu muito, né? Houve uma atuação muito forte, que é o dever do governo federal, nesses momentos, porque a gente olha, por exemplo, os estados e municípios, a capacidade de endividamento é muito pequena. Estado e município não tem banco central, não emite moeda. Quem faz isso, né? Quem tem um banco central que pode emitir moeda, é o governo federal. Quem capacidade de limitação enorme é o governo federal. Então, quer dizer, a atuação do governo federal é obrigatória nesse momento. Não foi só no Brasil, não. Você olha na Europa, né? A União Europeia transferiu maciçamente recursos para os estados que estavam mais afetados, para a Espanha, para a Itália. Nos Estados Unidos, apesar de a descentralização lá ser muito maior que aqui, mas houve uma ajuda enorme também do governo federal para estados e para os condados, não é? Também houve lá para as cidades. E aqui no Brasil nós tivemos o fato da gente ter uma expertise maravilhosa, que é o Plano Nacional de Vacinação, né? Que é uma Constituição brasileira da década de 70, ainda do governo militar, não é? E que na hora que a vacina chegou e foi distribuída, funcionou. Quer dizer, a gente tem uma mania de dizer que tudo no Brasil está errado, mas o Brasil já está com 100% praticamente do público-alvo em primeira dose. Esse é um excelente exemplo. No instante, a vacina para o ano, o Ministério da Saúde já divulgou, já comprou 220 milhões de doses que vão ser produzidas aqui pela Oswaldo Cruz, no Brasil, mas viu, avião. Ou seja, nós estamos dando um exemplo para o mundo em termos de imunização, o Brasil. E é um excelente exemplo. Parceria, governo federal, Estados coordenação federativa, exatamente. O governo federal compra, os estados recebem, mas quem aplica é o município, né? Coordenação federativa. Tudo funcionando. Isso. Até demorou, teve demorou a começar, né? Isso. Mas uma vez que se decidiu começar, rapidamente... E esse ministro, né, ele conseguiu desatar esse nó da vacina, o Queiroga, né? Eu acho que um grande exemplo que o Brasil está dando para o mundo, em termos de um país distante, um país que tem local que tem que estar de barco para vacinar e nós chegamos a... Porque essa tecnologia já existia também, né, Renato? O Brasil faz muito tempo que vacina. E até interessante agora esse debate todo. Vacina ou não vacina, se a vacina é eficaz, não é? Gente, o Brasil vacina há muito tempo. Muito tempo. E nunca se questionou isso. Ninguém perguntava se o laboratório é laboratório A, B ou C. É aquilo que tiver, né? Sempre foi assim. Você ia no posto de vacinação ou aqui nessas clínicas particulares. A não adesão à vacina no Brasil também de 12%. Pois é. Um país como a França é 30%. A não adesão. Os Estados Unidos também, né? Está sobrando vacina e as pessoas não querem se vacinar, desconfiam. No Brasil, as pessoas querem se vacinar. Exato. É interessante isso, por exemplo, o presidente da República toda hora dizendo que não vai se vacinar e tal, mas os filhos dele se vacinaram. A esposa dele se vacinou, quer dizer, vê como isso é uma coisa... E o povo quer se vacinar. Está acostumado a se vacinar, né? Se o presidente não vai se vacinar, é problema dele, mas o povo quer se vacinar. Pois é. Doutor Gilberto, o nosso presidencialismo é capenga? Eu não sei se capenga. Eu acho Cabe essa expressão? Eu não sei eu acho que não. Eu acho que não é capenga. Embora esse debate, essa discussão sobre presidencialismo, né, que o presidente Michel Temer tem falado, que é o que se faz em Portugal, basicamente. Acho que o grande modelo de presidencialismo no Brasil, acho que tem dois grandes modelos. É o modelo de Portugal e o modelo da França. Né? Exato. Que o presidente... Em Portugal é interessante isso, porque é parlamentarismo em Portugal. Mas o presidente é uma figura extremamente forte.
Marcelo Rebelo de Sousa tem suas funções. É uma figura forte. A gente também, a França, presencial, parlamentarista, mas o Macron, quem quer que seja, François Mitterrand, todos os presidentes, François Hollande, todos eles são figuras fortes. Não é? É diferente da Alemanha. A Alemanha, por exemplo, a gente não sabe nem o nome do presidente. Né? É um parlamentarismo. É o chanceler que manda mesmo, né? Exatamente. A primeira-ministra que se fala nela. Alguém lembra do nome do presidente da Alemanha? Ninguém sabe, né? Não. Então lá é um parlamentarismo puro, não é semipresidencialismo. Então, esse modelo brasileiro, quer dizer, de muita coisa ficar na mão do parlamento, né? O governo ficar, e o presidente ser responsável por escolher algumas autoridades públicas importantes, chave, ser o chefe de Estado, interferir, ter poderes de veto, talvez fosse... Eu acho que talvez fosse interessante para o Brasil. A modernização é um experimento institucional, mas todo experimento a gente tem, né? Tem vantagem, desvantagem, tem riscos e tudo mais. Mas o fato é que o modelo... Uma emenda à Constituição poderia implantar o semipresidencialismo? Entendo que sim. Seria possível. Embora tem gente que diga que não, porque já houve aquele plebiscito. Vai ter questionamento no Supremo, com certeza. Houve aquele plebiscito de 93, né? Que alguns dizem, aquele plebiscito de 93 que decidiu tudo. Como o povo decidiu que não ia ter parlamentarismo, então você não pode. Mas eu acho que a interpretação poderia ser construída. Mas você não está matando o presidencialismo, você está fazendo... Até seria uma experiência interessante. Mas seria realmente... Porque qualquer um vai dizer que tem muita disfuncionalidade no Brasil, né? Entre quem entre como presidente da República, acaba depois ele tendo aquele sistema de coalizão, é um sistema muito falho, esse excesso de partidos, é difícil dialogar com todos. E não é o semipresidencialismo vai trazer dois partidos obrigatoriamente. Você pega o modelo americano, que é o presidencialismo puro, existe um presidencialismo puro no Brasil, é o americano, né? Isso. São dois partidos, basicamente, né? Então, a gente poderia ter um presidencialismo puro com dois partidos. Acho que um grande erro no Brasil que houve, o Supremo Tribunal eles até fazem um meia-culpa sobre isso, aquela cláusula de barreira que existia, né? Que o Supremo disse que aquilo não podia, que era inconstitucional, ali teria sido um passo importante. Acho que o Brasil pode voltar a pensar sobre isso. Se não 33, não 2. O próprio Gilmar Mendes reconheceu que foi um erro do Supremo. Pois é, exatamente. Naquele momento eles erraram. Mas, enfim, talvez uma coisa... caminhar para um semipresidencialismo pode ser o caso, mas uma coisa intermediária. De início, vamos reduzir o número de partidos de 33 para 5, 6, não é? Enfim, numa cláusula de barreira mais forte, mais alta. E é sempre complicado, né, Renato, na prática. Porque aí vem os partidos históricos que dizem, eu vou deixar de existir, e como é que fica isso? Você tem que ter legitimidade popular, né? Pois é. A democracia manda o povo, né? Por exemplo, os municípios brasileiros, eu acho que precisam fortalecer mais, doutor Edilberto. Os municípios? Perderam muito com a Constituição de 88, os municípios. Você sabe que é interessante, Porque nos Estados Unidos o município tem muita força. É verdade, mas é engraçado. O povo elege até o xerife, elege o juiz, é um negócio... Não, é uma coisa é a representação popular, né, vir direto do povo, mas a outra, se a gente olhar, por exemplo, é interessante esse ponto. De um aspecto, o Brasil, o município é um dos municípios mais fortes do mundo. Porque quase todos os países, se olhar, por exemplo, a Constituição Americana, é a união dos Estados. Dos Estados. É a República, é a união dos Estados. Aqui é a união, se olhar a Constituição, artigo 1º, a união dos Estados e dos municípios do DF. Isso. Então, poucas federações no mundo colocam o município como ente federado. Poucas, né? Mas quando a gente começa a ler a Constituição, a gente vê assim, olha, ela é membro da federação, é ente federado, mas é um ente mitigado. Por exemplo, ele não tem poder judiciário próprio, não é? Ele não tem nem Constituição, tem apenas uma lei orgânica, que não é exatamente uma Constituição estadual. Ele não tem Ministério Público próprio, uma série de coisas. Por exemplo, ele não pode, ninguém pode entrar com ação direta de inconstitucionalidade contra uma lei municipal. O Supremo Tribunal, né, que é o árbitro da federação, mas ele só é árbitro pela Constituição para leis estaduais. Então, quer dizer, aí você nota também que esse é um membro com poderes mitigados, né? Mas mesmo assim, se comparar com os Estados Unidos, o exemplo que você deu, aqui tem um status mais elevado. Lá pode até ter mais descentralização e mais participação popular, eleição, ok. Mas do ponto de vista assim, de ente federado, no Brasil tem um status até maior. Mas pode fortalecer os municípios? Eu acho que sim. Eles foram, na minha visão, Renato, claro que cada um interpreta de um jeito, mas na minha visão eles foram fortalecidos pela Constituição de 88. Né? Se a gente olhar, por exemplo, vários critérios, competência legislativa. Se olhar bem, as câmaras municipais têm competência legislativa maior até do que a Assembleia Legislativa. Sem dúvida, isso aí é verdade. Porque elas legislam sobre tudo quanto é questão local. Né? O poder de um vereador legislar é muito maior do que de um deputado. Exato, o deputado estadual, você vê que a gente olhar a produção legislativa da Assembleia é muito, né, em relação à Câmara Municipal, é muito menor. Verdade. Em termos, se a gente olhar outro critério, por exemplo, recursos. Se a gente olhar hoje no Brasil, depois das transferências, os municípios ficam mais ou menos com o mesmo recurso dos estados. 25% dos recursos brasileiros ficam com os estados, 25%, 26%, 25%, 26% ficam com os municípios. Então, mais ou menos está igual ao estado.
Houve também um movimento muito forte no Brasil nos últimos anos de aquela história de transferência direta da União para os municípios sem passar pelos estados. Então, talvez eu acho que o grande hoje no modelo constitucional brasileiro, o grande prejudicado, Renato, seja muito mais os estados. Os estados é que estão enfraquecidos, capacidade legislativa, recurso também, que está muita coisa indo para município direto. E um grande risco que há, se a gente olhar assim para frente, com os desafios, os riscos e tudo mais, um dos grandes problemas que os estados têm, que vai enfrentar nos próximos anos, nem sei se está todo mundo atento a isso, é que a principal base tributária dos estados, o principal tributo dos estados, que é o ICMS, é um tributo que tende a morrer. A base dele, a base tributária do ICMS, ela está sendo muito erodida com a mudança tecnológica. Então, os estados têm que estar muito atentos a isso, eles têm que mudar a sua base tributária, porque como está hoje... Então, eu vejo muito mais os estados, eu acho que os municípios foram fortalecidos com a Constituição de 88, na minha visão, os estados é que foram enfraquecidos, né? Mas, sim, eu acho que é importante fortalecer os municípios, que é, como se diz, né, onde as pessoas moram. As pessoas moram. Eu tenho um amigo que diz assim, olha, eu não moro no município, eu moro numa casa. Eu moro tanto no município, quanto no estado, quanto na União, né? Mas o fato é que no município que a gente vê mas o prefeito... Você mora numa rua, você mora na cidade de Fortaleza. Numa casa, pois é. Mas, enfim, mas o fato é que você... É ali que estão os políticos públicos mais imediatos, a Câmara de Vereadores é perto, o prefeito, você anda na rua e você vê. Né? Assim, muito mais do que o estado, o governador é mais longe, né? O presidente da República, então, é uma figura... Você vê na televisão só. Fortalecer os municípios é realmente acho que até para a democracia... Doutor Adilberto Pontes aqui comigo. Tempos difíceis, a nossa democracia corre risco, doutor? Eu vou fazer essa pergunta, porque eu já fiz essa pergunta várias vezes aqui, eu ouvi muitas respostas. Pois é, então, eu tirei essa... Eu acho que a democracia brasileira, ela é consolidada. Agora, nós temos risco, tempos difíceis, por quê? A democracia brasileira é consolidada. Se a gente olhar, por exemplo, a história, nós tivemos aqui ditadura de Vargas, Sim. ditadura militar, toda hora alguém olha, intervenção militar, toda hora a gente... Impeachment de presidente. O presidente da República falando de vez em quando sobre essas coisas. Se a gente olhar, comparar com a democracia americana, que nunca teve isso, né? Nunca teve isso. Desde que eles fizeram lá no final do século XVIII, lá 1791, né? 1776 a independência, depois eles se juntaram e tal, 1789. Convenção lá da Filadélfia, né? Filadélfia, exatamente. Desde essa época, é super consolidada. Apesar disso, Renato, o presidente Barack Obama, ex-presidente Barack Obama, quando ele foi saudar o Joe Biden, ele disse, olha, democracia é uma coisa maravilhosa, mas está em risco nos Estados Unidos. O Joe Biden, quando tomou posse, no discurso de posse dele, a democracia é maravilhosa, mas é frágil. Ele está dizendo que é frágil, está em risco nos Estados Unidos, por conta daquela invasão que houve, né, ao Congresso, ao Capitólio e tudo mais. Vocês estão dizendo isso lá, imagine aqui, né? A democracia é muito mais frágil, teve... Assim vai o Congresso aqui de meia hora, né? Pois é, duas ditaduras no século XX. Então, achar que está consolidada, Não, é aquela história. O preço da liberdade é a eterna vigilância, né? Quem é democrata, quem defende a democracia, tem que estar vigilante, tem que estar atento, tem que defendê-la com unhas e dentes, porque toda hora tem alguém querendo, né, bypassar a democracia, fazer, enfim, um sistema... Até cito aqui, cortejar o povo de início, para depois... E tem um detalhe, viu, doutor Gilberto? A tirania. A gente conversando com as pessoas, o brasileiro, senso comum, ele flerta com o autoritarismo se ele estiver bem. Eu costumo ouvir dizer, não, rapaz, para mim tanto faz, ditador. Eu quero o seguinte, se a gente estiver comendo, porque ela saber se é ditador. Pois é. Quer dizer, o valor da democracia não está muito enraizado no brasileiro, é um negócio impressionante. Pois é, esse é... Não sei que legado é esse, é da nossa cultura antidemocrática ou se é da falta da cultura democrática, porque nós damos pouco valor à democracia. Muito pelo contrário, o brasileiro vai falar, isso, democracia, isso não serve para nada não, é só corrupção, esse cara se elege, vão para lá, depois de 4 anos vem pedir voto de novo. Quer dizer, a visão que se tem é muito... E aí nisso eu concordo com o senhor. Isso enfraquece a visão que a gente tem de democracia no Brasil. E as pesquisas medem isso, né? Mesmo nos Estados Unidos, eles medem, o Instituto Gallup lá, ele mede como é que as pessoas veem as instituições democráticas, as instituições liberais clássicas, né? O Congresso Nacional, por exemplo. O Congresso aqui é o Supremo, exatamente. A última pesquisa que eu vi de 2019, antes da pandemia, apenas 6% da população brasileira, 6% confiavam muito no Congresso Nacional. Exato. Nos Estados Unidos é 4%. Os partidos políticos, a confiança era 3%. Exato. Das pessoas confiam nos partidos políticos. Então, veja como as instituições, né, um pilar da democracia, central da democracia, tem muito pouca crédito. As instituições mais acreditadas pelas pesquisas é a Igreja e as Forças Armadas. Pois é.
O Supremo até que aparece com 11. Não, mas eu também é uma grande, melhor do que o Congresso, Melhor mas também que o Congresso. longe de ser Melhor que o uma grande confiança, grande, enfim, respeitabilidade pela população de uma forma geral, que mostram as pesquisas. Isso. Bom, o livro do Dr. Gilberto fala de democracia, um conceito compatível com o desafio. Aí vem fake news, tentativa de regulação de redes sociais, etc, etc. Já estão falando de novo de controle social da mídia, doutor Edilberto, porque a gente precisa. Eu acho que nenhum direito no Brasil é absoluto, né? O senhor tem formação jurídica, sabe disso. Até o direito de informar e de liberdade de imprensa exige responsabilidade de conteúdo, etc. Mas esse negócio de controle social de mídia me cheira. Já estão de novo com essa história. Vamos fazer o controle. Como é o controle social? Quem vai controlar? São os cartórios, que são os sindicatos. É o povo que vai controlar, mas de que forma? Tudo É isso complicado isso, é muito complicado. Tudo isso é muito perigoso, né? Muito perigoso. Uma ideia aparentemente boa, mas que na prática pode ser operacionalmente muito complicado. É interessante, Renato, é isso, que quando começou a surgir esse fake news, era território totalmente livre, né? Cada um inventava o que bem entendia. Isso. E tem uma expressão que surgiu, que é interessante, chamada câmara de eco. Câmara de eco é o seguinte, e é muito comum isso. Eu conheço várias pessoas que têm câmara de eco, você deve conhecer também. O sujeito, ele entra lá no grupo da família, no grupo dos amigos, ele só assiste canal de YouTube que a fake news faz parte. Ele né? vive na bolha, né? Naquela bolha dele. Então, ele praticamente não se informa com outras coisas. Nada. Então, a verdade, os fatos para ele são irrelevantes. Não é? Mas a gente vê que o próprio sistema, as próprias redes sociais começaram a reagir. Nos Estados Unidos, por exemplo, o presidente Trump foi banido. Foi banido do Twitter, foi banido do Facebook. Que abusou de... Ele abusou. Aqui no Brasil também começa a ter, olha, de vez em quando quem faz fake news está sendo afastado. Não é? O próprio Supremo Tribunal Federal, né, a posteriori, reagindo, examinando os casos, olha, tem excessos de fake news, aqui notícias falsas, os fatos são irrelevantes para esses certos grupos, tem reagido também. Essas CPIs, as instituições... As próprias plataformas, depois as instituições, têm reagido com muita energia. Isso. Agora, daí a você ter um sistema de controle prévio, de controle social prévio, dizer que pode e que não pode, aí não, isso parece um retrocesso, né? É complicado. Parece um retrocesso. Isso pode, isso não pode. Porque isso aqui eu gosto disso, pode. Se eu não gosto, não pode. Não, isso não. Aliás, o senhor tem um capítulo aqui onde o senhor fala do inquérito do Supremo Tribunal Federal, que já foi objeto de muito questionamento de juristas, né? Porque não tem o Ministério Público, né? O ministro centraliza, ele investiga, ele apura, ele condena, ele decide, quer dizer, mas o nosso estamento jurídico não é assim que funciona. Isso tem sido... Tem uma discussão sobre isso. Exatamente, um debate tanto. Outro dia eu vi um editorial que até reproduzi aqui, de um dos fundadores do Jornal do Estado de São Paulo, né? Um dos acionistas principais, um dos mesquitas lá, duríssimo contra o Alexandre Moraes. E ele dizia exatamente sobre isso. Olha, eu vi no passado isso já, né? E aí conta da história, gente do Estado Novo que chegava lá no jornal e queria intervir. Por uma boa causa, peraí. Exatamente. Então, agora por uma boa causa. Tem que ter os meus fins legítimos, mas meus legítimos também, né? Exatamente. Claro que tem que olhar as especificidades do caso concreto, né? Talvez houvesse excesso e tudo mais, mas eu acho que é aquela história também, né, Renato? Você tem um excesso de um lado, talvez excesso do outro, depois as coisas vão se equilibrando. A sociedade começa a reagir, começa a criticar, e as pessoas começam a é o que a gente está buscando, né? Esse meio termo. Esse meio termo. Porque, a tal da terceira via é mais ou menos isso. Pois é, porque você falou assim, olha, o poder não existe poder absoluto, não existe direito absoluto. É isso mesmo. Quer dizer, eu tenho direito à liberdade de expressão. Ok, fala o que eu bem entender. Mas quer dizer o seguinte, que eu posso começar a dizer que o Renato, falar mal do Renato, falar absurdos contra ele, totalmente inverdades, é isso? Eu posso ter direito a isso? É o que você estava fazendo muita gente, né? A verdade, os fatos eram irrelevantes, era um mero detalhe. Eu invento o que eu bem entender, eu digo que eu bem entender, eu digo que 10 é 8, eu digo que 8 é 50, e aquela bolha que eu formo, né? As pessoas acreditam naquilo. Agora, o outro lado, é proibir esse cara de fazer isso? Em alguns casos, até sim, a posteriori, né? Olha, você está aqui causando você está dizendo inverdade, está fazendo as pessoas, por exemplo, deixarem de se vacinar, ou você está dizendo que alguém aqui é corrupto sem ele ser, você está destruindo um programa público extremamente inteligente, importante. E com informações distorcidas. Totalmente, não distorcida apenas, em alguns casos mentirosas distorcida, mesmo. totalmente falsas, né? O cara cita uma pesquisa que não existe, não é? Distorce completamente o resultado da pesquisa. E é isso, alguém pode dizer assim, tudo bem, mas essa é a liberdade de expressão. Não, peraí, gente, essa liberdade de expressão daqui está causando um mal enorme
está fazendo um monte de gente morrer. Difundindo informação. E aí o poder público não pode fazer nada contra aquilo, não é? É isso que está se debatendo. Ninguém tem resposta, não, sabe? Não. Eu acho que no mundo inteiro não tem resposta. É como se eu disse no outro capítulo aqui, em busca de dias melhores. Né? Em busca de tempos melhores, exatamente. Tempos melhores. Porque quando o senhor fecha aqui o seu livro, depois de fazer uma avaliação, inclusive, histórica do federalismo, o federalismo como Supremo, o federalismo no Brasil, e fechando com a busca dos dias melhores, que é o que todos nós queremos no Brasil. Né? Tempos difíceis, então, termina com em busca de tempos melhores. Tempos melhores, legal. E a sua contracapa aqui, o senhor tem saudações de professor de Direito, né, da USP, Ana Carla Bliecker Leone, Fernando Rezende, da Fundação Getúlio Vargas, Juarez Freitas, da PUC, Rio Grande do Sul, José Maurício Conte, lá de São Francisco, lá da USP, Sebastião Elvésio, conselheiro do TCE de Minas, Raul Veloso, PhD em Economia, Marcos Abraham, desembargador federal, professor titular da UERJ. Legal. Muito legal. O livro está onde? Onde é que se encontra, doutor Adilberto? No site da Amazon. Da Amazon. No site da Amazon você encontra. E em breve nas livrarias aqui de Fortaleza. Hoje as livrarias estão, infelizmente, estão enfraquecidas, né? Mas no site da Amazon tem. Em geral, a leitura também vende esses livros da editora Fórum. Leitura ótima, eu dei uma folheada aqui, vou consumi-lo, porque eu adoro esses assuntos. E me ajuda muito, porque eu aprendo muito para fazer programas melhores aqui no Questão de Ordem com esses assuntos que a gente, vez por outra, está tratando aqui no programa. Quer dizer, eu acabei de falar de federalismo, democracia com o ex-presidente Temer e, de repente, olha que coincidência, o senhor vem ao programa lançando um livro que consubstancia, né, e detalha e analisa com muito critério essas questões. Muito obrigado, doutor Adilberto. Parabéns. Obrigado. Prazer enorme. Muito bom tê-lo aqui no programa. E vamos nos encontrar outras vezes, porque o Instituto Rui Barbosa vai dar o que falar, não tenho nenhuma dúvida. Tá certo. Um abraço. É um prazer. Doutor Adilberto Pontes aqui comigo no Questão de Ordem. A gente volta amanhã. Até lá.